E aí, meu povo? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Eu tô aqui hoje para apresentar mais um conteúdo de geografia. Hoje o tema é Terceira Revolução Industrial. Então a gente já estudou a primeira, que foi marcada pela descoberta do carvão como fonte de energia, o surgimento da locomotiva, das primeiras fábricas, principalmente lá na Inglaterra. Já vimos a segunda revolução, que foi marcada aí pela o desenvolvimento na utilização do petróleo e seus derivados, o surgimento aí, a descoberta da eletricidade, da televisão, da rádio, do telégrafo, enfim. E hoje a gente vai ver a terceira revolução industrial, que vem aí com mais uma onda de inovações tecnológicas revolucionando a vida em sociedade. Então vamos lá, eu listei algumas características para a gente ir direto ao ponto e não perder muito tempo, tá? Então, essa revolução aí, gente, é também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional, né? Técnico-científica porque as pesquisas, elas avançaram muito nos últimos tempos e novas coisas foram descobertas, novas técnicas, né? Técnicas são o quê? Modos de fazer, como fazer. E essas técnicas aí foram descobertas graças ao avanço das pesquisas científicas, principalmente nas últimas décadas aí, quando inicia-se no século, últimas décadas do século XX, então por volta de 1980 em diante, 1990, por aí em diante. E o que marca essa terceira revolução industrial é o uso da tecnologia avançada, principalmente na produção industrial. Que tecnologia avançada é essa? Então você tem o uso de circuitos eletrônicos, o uso de robôs, da robótica, da internet, o surgimento aí da biotecnologia, que é a manipulação do código genético dos seres vivos. Então, uma série de coisas novas, de tecnologias super modernas aí, grande parte ligado aí à internet, que vai revolucionar, que vai trazer uma nova marca para esse momento. Uma segunda característica é o surgimento do capitalismo informacional. O que é isso? Gente, a informação, ela tem uma importância muito grande nesse momento. Porque quem tem a informação, quem tem conhecimento, pode fazer a diferença. Pode fazer uma empresa lucrar mais, pode fazer os produtos dessa empresa se tornarem melhores e por isso venderem em grande quantidade. Então, assim, a informação aí é um ponto-chave nessa terceira revolução. Por isso que ela se chama também, né, técnico-científica informacional, devido à importância que a informação ela tem nesse processo aí. E uma terceira característica que eu listei é a exigência de profissionais qualificados. O que é isso? As empresas hoje, elas buscam pessoas que tenham uma visão ampla, ou seja, que sejam especialistas na sua área, mas que também tenham conhecimentos em outros setores. Uma pessoa hoje, por exemplo, um engenheiro não basta saber só da área dele. Ele precisa saber também noções de informática, noções de administração de pessoas, né? Uma pessoa para conseguir um emprego hoje numa empresa, ela principalmente uma multinacional, é interessante que elas saibam mais de uma língua. Então, assim, profissionais capacitados e multifuncionais, ou seja, que sejam abertos aí a entender de várias áreas dentro da empresa, porque na primeira e na segunda revolução industrial, o profissional ele precisava saber só uma coisa, saber fazer só uma coisa. Especialista só na área dele e acabou, tava ótimo. Hoje não. Hoje as empresas elas buscam esse profissional aí mais capacitado, polivalente e com uma visão ampla das coisas, tá? E
um ponto que eu coloquei, não são só as empresas que são atingidas por essa nova onda de tecnologia. Todo o espaço geográfico ele é afetado também, né? Ele é influenciado. Por exemplo, as paisagens hoje são cada vez mais marcadas por antenas, né? Antenas de satélites, antenas de telefonia celular, fios de eletricidade, modernos sistemas de transporte, que mais? Prédios inteligentes, cabos de fibra óptica, enfim, uma variedade aí de sistemas que vão viabilizar essa troca de informações pela internet, por telefone, que acontece no mundo moderno, tá? E lembrando que todo esse processo, gente, é muito desigual. Não são todas as regiões da Terra que têm essa estrutura, tá? Então, essa estrutura que eu acabei de citar nas paisagens, elas estão mais presentes em países mais desenvolvidos, né? Os países da Europa, América do Norte, enfim. Então, uma característica aí dessa fase também é a fragmentação do processo produtivo. Gente, esse nome às vezes parece estranho, complexo, mas é algo muito simples. Observem a imagem aí desse avião. Olha, às vezes dá a impressão de que o avião ele é fabricado no país em que ele vai ser vendido. Isso não é verdade. Hoje em dia um avião como esse, ele é fabricado em vários lugares do mundo. Cada parte é fabricada em um país. Veja só essas partes azuis, por exemplo, né, as asas do avião. Ela é fabricada no Japão. Essa parte verde, por exemplo, é fabricada na Inglaterra. Essa outra parte aí mais laranja, é fabricada na Itália. Então, isso chama o quê? Fragmentação, quebra, né? O processo está quebrado, está fragmentado. Cada país fabrica uma parte do produto. E o que as empresas elas querem com isso, com essa fragmentação do processo de produção? Lucrar. Então, onde houver facilidades para fabricar determinada peça, a filial se instala lá. Às vezes a facilidade é a mão de obra, que é mais barata. Às vezes a facilidade é profissionais especializados só naquela parte do produto que existe naquele país. Então elas buscam isso, onde houver mais viabilidade, onde ela possa fabricar com mais facilidade e com isso lucrar mais. E como isso se tornou possível? Graças à evolução dos meios de transporte e de comunicação. Então, hoje tem navios cargueiros para transportar essas peças aí, para serem montadas no país em que o avião vai ser vendido. Hoje tem os aviões para transportar as partes pequenas que forem precisas, né? Com relação aos meios de comunicação, né? As empresas, as filiais dessa empresa precisam se comunicar para trocar informações. Então, como ocorre essa comunicação? Graças à internet, ao telefone e assim por diante. Então, hoje se torna possível. E é interessante ressaltar que essa fragmentação aí, ela não acontece só com aviões, não. Ela acontece também com o telefone celular, que a gente utiliza tanto. Geralmente a bateria é fabricada em um país, o chip é fabricado em outro, depois ele é montado no país em que ele vai ser vendido. Então, tudo isso objetivando o quê? O lucro, tá certo? Sim, gente, só um detalhe que eu já esquecendo. A gente já está vivendo praticamente, né, principalmente em muitos países, aí, a quarta revolução industrial, que é o quê? É o avanço cada vez maior da tecnologia, principalmente ligada à área da internet. Então, na terceira revolução, o ser humano supervisiona as máquinas. A máquina toma o lugar do trabalhador, não é? Gerando desemprego estrutural, que é quando a máquina substitui o ser humano, mas o ser humano ele ainda está lá administrando as máquinas em vários setores. Na quarta revolução industrial, que está chegando aí, as máquinas trabalham sozinhas, elas são totalmente automatizadas, é o processo de automatização industrial,
né? Sem necessidade de supervisão, de orientação humana. Está surgindo também aí a questão da nanotecnologia, que é o que? A manipulação da matéria em nanoescala, em pequena escala. Enfim, os carros elétricos, a energia solar, tudo isso aí já está, né, incluída nessa quarta revolução industrial, que está chegando aí de forma bem complexa. E lembrando, isso é complexo por quê? Porque não atinge todos os países de forma igualitária. Há uma desigualdade muito grande, né? Tem países em que a economia ainda é basicamente da agricultura e da pecuária, enquanto outros já estão aí bem avançados no processo industrial, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Tem uma atividade aqui, olha, vocês vão copiá-la no caderno, tá bom? Um abraço, fiquem em paz.